Bom dia, Camaquã. Está recebendo aqui nos estúdios da Clique Rádio o Humberto Scherer, ele que é pai do Guilherme, de 5 anos, e ele vem aqui para falar, né, sobre uma doença que o seu filho tem, né, passa e está enfrentando, e também, né, sobre a busca, né, pela medicação, e ele vai nos detalhar melhor esse caso para que nós possamos entender, né? Seu filho tem a distrofia muscular de Duchenne, né? Além dele trazer esse caso à tona também, a gente sempre alerta, né, para que daqui a pouco também outras pessoas possam estar passando por essa situação e daqui a pouco consegue, né, descobrir a tempo. Mas o Humberto vai nos relatar aí e também trazer para nós aí esse caso. Humberto, prazer estar te recebendo, seja bem-vindo. Claro que gostaríamos que tu estivesse aqui nos visitando uma outra situação, mas conta para nós um pouco aí a história do Guilherme, o que é também que tu tá passando em questão de medicação. A gente sabe que é bem complicada essa situação. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Selomar, bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente quero agradecer o Eduardo, que eu mandei uma mensagem para ele quarta-feira à noite e ele prontamente me atendeu e me colocou nessa situação que eu vou ser bem sincero, quem me conhece sabe que eu não queria expor, né, essa questão toda por uma questão de privacidade, por uma questão até de privacidade do meu filho. Em 2022, Selomar, meu filho nasceu normal, tudo tranquilo, mas em 2022 a gente teve esse diagnóstico que não tem palavras para descrever a sensação que a gente tem quando sabe disso. Meu filho foi diagnosticado com distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença neuromuscular que, de forma progressiva, vai enfraquecendo e perdendo o tecido muscular. O que acontece? A partir dos 13, 5 anos começa a aparecer, porque a gente começa a notar que nem o meu filho começou a caminhar mais tarde, né? Muitas quedas. Então meu filho caminhava, caía, a gente achava que era daqui a pouco, porque pegou aquela época de pandemia. Então eu comecei a me culpar e a minha esposa, a gente começava a se culpar por causa que ficava assim, ó, pô, será que a gente não está privando ele demais, ele não está indo numa praça, não está... Pô, daqui a pouco ele não está sabendo subir uma escada por minha culpa. O que a gente fez? Então, vou contratar uma fisioterapeuta. Contratei uma fisioterapeuta que ajudou ele a fazer caminhar. Então, meu filho começou a caminhar com 1 ano e 6 meses. Daí, tudo normal e começou... eu via que a corrida dele não estava legal. Então, a gente via aquelas crianças brincando, correndo, aquela bagunça, e a gente via que ele tinha o tempo dele. Chamei novamente a fisioterapeuta, que é a Renata, que agradeço muito ela, e como ela já atendia um outro paciente, ela prontamente pediu para a gente fazer o exame do CK, que até eu estava conversando contigo fora do ar, que é o exame que os atletas de futebol costumam fazer. Eles fazem para ver como está a fadiga do músculo. Esse exame, que o normal é até ali em torno de 170, 200, o do meu filho, na primeira vez que eu fiz, na parte da manhã, estava em 18 mil. Quando me ligaram do laboratório e pediram para refazer, a gente refez já na parte da tarde, ele estava em 28 mil. Então, 1000 vezes praticamente a mais do que o normal. O que acontece? Isso levou a gente a fazer o teste genético, que é um teste de bochecha, e aí a gente descobriu em 2022 a doença. A partir daí, é um caos, né? A gente entra num luto, mas a gente vê que não dá para parar. Né, quando vocês descobriram, 2022, hoje ele tem 5 anos, né? Hoje ele tem 5 anos. 22 estava com 3 anos? Ele estava com 3 anos. 3 anos, né? 3 anos. Eu estava olhando aqui, né, também, pesquisando, né, a distrofia muscular de Duchenne também para colaborar, né? É um distúrbio hereditário, né, de fraqueza muscular progressiva, geralmente em meninos, né? Estava aqui dando um detalhe que ele pode até ter aí nas meninas, mas mais frequente nos meninos. Ele é né? muito frequente nos meninos. Ele normalmente acontece a cada 3.500, 4.000, 1.
Estima-se mais ou menos, isso comentários que a gente vai estudando, em torno de 800 deve ter no Brasil. O que acontece? Ele é do cromossomo X que vem, que normalmente a menina ela pode ser portadora. Então ele vem da mãe. No meu caso, a gente depois consulta lá no Clínicas e a gente fez o teste na minha esposa e verificou que não, ela não é portadora. E aí entra num segundo caso, que é quando é uma mutação genética mesmo. É aquela coisa que é para acontecer e acontece. Então ela não é portadora, mas acabou por acontecer essa questão. Medicação atualmente dele é corticoide. Então, para a gente ver a gravidade, que não existe medicamento hoje no Brasil para ele. Existe para amenizar. O que o corticoide faz? Enquanto a gente toma aquele corticoide, o Predizin, que é o mais conhecido, e no caso dele é o Deflazacort, que tem lá na bula, é melhor não tomar mais de 5 dias, né? Porque causa inchaço, retém líquido, né? O meu filho toma diariamente. Então ele está há 2 anos, ele toma corticoide todos os dias. Essa medicação com esse tipo de doença, ele traz dores para ele ou é apenas na genética que vai mudando? Não, ele traz porque acaba cansando, né? Cansando, então, né? Bom, tu explicava, né, que, por exemplo, o atleta, a gente vê muito hoje, trazia essa explicação, que o atleta ele joga 2, 3, 4 partidas, ele já daqui a pouco já não pode jogar mais outra porque o músculo não descansou. E nesses casos aí, o músculo ele tá sempre trabalhando, né? Exatamente, por isso o corticoide, o que ele faz? O corticoide ele é usado para desinflamar. Então o meu filho, durante o dia, vai de manhã cedo, praticamente em jejum, ele toma ali um leite dele e já toma, ele mesmo pega o comprimido e toma sozinho o Deflazacort, que é o corticoide. Então é 1 grama por quilo que ele toma, para quê? Para dar uma amenizada no músculo. Quanto mais tempo ele ficar deitado, quanto mais tempo ele ficasse num sofá, melhor. Mas a gente sabe que uma criança de 5 anos, o que menos quer é ficar. E como ele está super bem, né, Silomar? Então hoje, meu filho, o que ele mais gosta de fazer? Dançar. E aí é aquela coisa que a gente acorda todos os dias com uma novela na cabeça, né, tia? O que vai ser daqui para frente? E foi aí que surgiu a questão que está me trazendo muito aqui e a expor essa situação toda, que surgiu nos Estados Unidos uma medicação. Né? Essa medicação foi aprovada no FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, e foi aprovada para até de 5 a 6 anos, num primeiro momento. E aí entrou uma batalha por causa do tempo. Hoje a FDA aprovou para todas as idades, inclusive para cadeirantes, que é uma doença que com 12 a 13 anos, a tendência é a criança estar numa cadeira de roda. Por quê? Porque vai enfraquecendo e não vai ter músculo que aguente o peso dele. Uma pessoa normal, sem esse tipo de doença, usaria o músculo uma vida inteira, quase ele vai usar rapidamente. Rapidamente. Né? Vai trabalhar o músculo dele rapidamente. Então, né? a gente está numa corrida há quanto tempo? Porque o nosso corpo é todo formado de músculo. Então, por exemplo, o coração é um músculo. Por isso que a qualidade de vida dele deve ir até uns 16, 17 anos, e a partir dos 18, 19, aí é uma batalha. É usando equipamento para respirar, porque o pulmão precisa de músculo. Sim. Né? O coração precisa do músculo para bater, e aí a tendência é aos 30 ir a óbito, ou antes. Como a gente descobriu, quanto mais cedo, então, por exemplo, meu filho faz fisioterapia 2 vezes por semana, eu levo ele lá na praia até para fazer natação, porque a água quente ajuda muito na questão, e a hidroterapia por não ter impacto. Né? Já fizemos também a quinoterapia, a gente fez lá na época com o Marcelo, quando estava tendo lá. Então a gente tem que fazer tudo, coisas para ajudar ele a fazer com que essa doença evolua o menos possível. E Humberto, eu fico pensando, claro que a batalha hoje de vocês é nessa questão aí da medicação para dar essa qualidade de vida, mas para quem não está dentro do problema, o ser humano ele vem ao mundo sem um selo de validade. Ele vem, a gente sabe que uma hora a gente vai retornar, né? Mas para vocês o quão difícil deve ser
ouvir essas palavras que tu tá falando daqui a pouco de um prazo estipulado, né? Tu tá tentando o máximo aumentar esse limite com uma qualidade de vida, né? Sim, sim. Deve ser uma barreira para vocês, sabe, né? Selomar, que a gente está acostumado naquela linha, né? Tu vai lá, tu vai perder o teu pai, a gente sabe que vai ter aquela perda dos pais, avós, a gente sabe disso. Agora, eu já vi uma mãe chorar por um filho e não tem coisa pior. E isso a gente acorda todos os dias. Então, e a gente aprendeu ao quê? Tivemos o nosso luto, bom, agora esquece. Agora esquece, então a gente meio que tem que entrar assim, ó, apaga o que está acontecendo e vamos só daqui para frente. Verdade. Então a gente tem que, porque se a gente ficar olhando para ele com pena, a gente vai estamos fazendo sacanagem com ele, né? Então a gente deixa, ele vai na escola, só que sempre é uma preocupação. Enquanto os outros estão correndo, eu sei que se o meu filho, por exemplo, se quebrar um braço, que é normal, para o meu filho vai ser mais complicado. Mais complicado, né? E Humberto, hoje, o que tá faltando, o que tu aguarda, o que falta, o que tu espera para conseguir a liberação dessa medicação que vai dar essa qualidade melhor para ele? Hoje, o que a gente tem? Foi aprovado, então, esse medicamento nos Estados Unidos, que custa 15 milhões de reais. Né? Ele é 2.700 euros, né? Então, hoje deve estar aí em torno de uns 16 milhões de reais com essa subida. Nós conseguimos na justiça esse medicamento que só tem um brasileiro até agora, o Henrico, que hoje, se a gente botar na internet, Salve Henrico, foi uma mídia que teve Ronaldinho Gaúcho, Zico, Tony Ramos, e ele arrecadou 11 milhões em rifas e ajuda essas vaquinhas da internet, e o governo foi condenado a pagar mais os 4 que faltavam. No meu caso, a gente conseguiu, eu contratei uma advogada especialista, que ela é de Mato Grosso, especialista em doenças raras, e ela conseguiu essa liminar, e a gente está aguardando, parece mentira, desde o dia 26 de junho agora, ou o Estado ou a União depositar o valor. Então nós estamos numa briga de bloqueios, nós estamos numa briga... estava numa briga até há pouco tempo agora de uma isenção de ICMS, que ontem o Eduardo Leite assinou o decreto, sendo que em São Paulo esse menino conseguiu em 2 dias. Aqui no Rio Grande do Sul eu levei 30 dias para conseguir essa isenção. A gente fala com vereadores, falamos com deputados, falamos com deputado estadual, federal, ministro, tudo. Nada adianta. Parece mentira com uma coisa. Teve uma audiência pública para te ver, Selomar, em Brasília, no dia 30, que eu estava presente, para essa medicação ser aprovada pela Anvisa. Era no dia 30, dia 1º, feriado. A Câmara dos Deputados em Brasília, vazia. Tinha 2 deputados só, nenhum do Rio Grande do Sul. Hoje a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o nosso grupo que a gente vai tentando se ajudar, porque as famílias vão tentando. Só que é aqueles grupos que a gente se ajuda e ao mesmo tempo a gente se liquida. Porque no meio do grupo aparece uma mãe que diz assim, ó, perdi meu filho. E aí tu vai dizer o quê? Né? A gente fica... mas a gente tem que ir tentando. Tem que ir tentando. O meu filho tem problema que tem vacinas que ele não pode tomar, né? Medicações que ele não pode, por exemplo, uma medicação comum, ibuprofeno, meu filho não pode tomar, porque pode causar alguma coisa nele. E a gente, muitos profissionais não estão preparados para isso. Até o próprio teste do pezinho poderia, com um simples exame do CPK, já sabia desde o nascimento se a criança tem uma distrofia ou não. Então o SUS é falho em muitas coisas. Então o que a gente hoje veio, e até o Eduardo me ajudou muito nessa questão, a princípio está vindo o pessoal da RBS também, hoje a Camaquã, fazer uma reportagem, que os governantes esqueçam um pouco a gente sabe que dinheiro tem, a gente sabe quanto é gasto com bobagem, que cumpram pelo menos uma decisão. Eu não estou pedindo o dinheiro, eu não estou aqui fazendo vaquinha, nada, eu estou querendo que se cumpra uma decisão que está lá, foi fixada, teve a tutela antecipada em 1º grau, porque o STF já julgou também, que foi no caso do menino que recebeu, então já tem jurisprudência, dizendo que a União ou o Estado tem que fornecer essa medicação. E parece mentira que a gente está brigando por uma coisa que é de direito do meu filho, sendo que
Até na camiseta a gente coloca isso. Cada dia, Selomar, que passa é um dia a menos de músculo do meu filho. Então, por exemplo, hoje meu filho não tem nada tá tudo normal nele. Amanhã eu não sei. Então, qual é a hora dele receber o medicamento? É agora. Pois é, e outra coisa, né, Humberto? Hoje ele tem 5 anos, ele está aí ainda vivendo essa fase de criança, o tempo vai passando, ele vai crescendo, ele vai adquirindo novos conhecimentos, e isso também, né, pode lá adiante também interferir, né, na vida dele, porque ele vai, uma hora ou outra ele vai saber, né, ele vai ter essa noção, né, por isso também a batalha de vocês, né, claro, também quanto antes receber, e é uma medicação que deu um resultado muito bom dos Estados Unidos, os estudos até hoje são de 6 anos, então a gente não sabe se precisa de uma nova infusão, é uma infusão simples, aplica como se fosse no soro. É uma alteração genética. Como e essa medicação, Humberto, ela é uma medicação mais contínua? Como é que é? Ou ele usa... É uma aplicação única de 1h30, né? Só que claro que a gente vai ter que... porque aqui o Rio Grande do Sul ainda não... A gente tem que ir no hospital em Campinas. Nós vamos ter que fazer toda uma mudança para lá, né? Porque ele vai... Aumenta a quantidade de corticoide dele para ele poder receber essa medicação. E com isso, a imunidade dele despenca. Então, o que acontece? Ele vai ter que cuidar qualquer gripezinha. Sim. Então, a gente vai para Campinas e lá, num primeiro momento, é certo que 40 dias eu tenho que me mudar. Tem que então, fazer isso uma outra muda rotina. A estrutura toda. Escolinha, para, né? Meu trabalho para, a família a gente meio que abandona e a gente se muda só, né? Eu, a esposa e ele, nós vamos se mudar para Campinas e lá eu vou ficar morando durante um tempo e o meu trabalho aqui a gente vai tentando fazer meio que remoto, né? Como a gente é advogado, as coisas estão tudo mais eletrônica, então a gente vai tentando trabalhar. Mas é uma situação assim, ó, muito difícil, que o nosso estado aqui ficou muito... E quem nos acompanha através das imagens, pelo Facebook, pelo YouTube, percebe que o Humberto hoje usa a máscara, né, que foi muito usada na pandemia, porque vocês se obrigaram também a ter esse cuidado por ele, né? Sim, exatamente, por causa que ele fez essa retirada de sangue dele para ver se o sangue dele não tem um vetor viral que pode bater de encontro com essa medicação. Esse exame deve estar chegando, eu acho que entre hoje, pelo menos, era para vir ontem, mas ontem foi feriado, 4 de julho, nos Estados Unidos. Então foi coletado aqui, foi mandado para os Estados Unidos e vem a resposta. Estando ok, a Sarepta, que é a empresa que fez a medicação, diz para o pessoal, olha, é só nos pagar que a gente manda a medicação. Porque eles não mandam uma medicação sem antes saber se essa pessoa está apta para receber. A partir do momento que eu coletei o sangue dele, nós entramos numa pandemia de novo, que a gente entrou o quê? Eu não posso que ele receba nenhum vírus a mais. E esse vírus, que é oriundo do macaco, se eu não me engano, eu posso ter tido, tu pode ter tido, é um vírus que não causa nada para ninguém. Né? Pode, no meio de uma gripe, esse vírus estava junto. Sim. Então não tem como a gente saber, a não ser esse exame que é feito somente nos Estados Unidos. Os laboratórios aqui no Brasil, nenhum tem... fazer esse exame. Bom, tu falou aí, a gente falou aqui até para explicar para nossa audiência, hoje tu precisa, por exemplo, quem é o responsável hoje, é o órgão, um exemplo, só para nós entender, municipal, federal, estadual, que precisa agir para que ele possa chegar a esse medicamento. Hoje eu preciso que o Estado ou a União se manifeste dizendo, olha, eu vou cumprir a decisão judicial e vou fazer o pagamento do valor, que por sinal eles foram condenados a pagar todas as despesas. E eu, em momento nenhum, eu só quero medicamento. Que tudo a gente dá um jeito para pagar hospital, pagar médico, mas 15 milhões não. Essa aí é uma... E eu estava lendo aqui também, né? Ele é um caso raro, é um caso raro, e aí, por ano aí, são casos por ano aí, menos de 150 mil casos, né? Por ser um caso raro, né? Então... Sim. Então é uma situação bem complicada. O Humberto, então, expondo esta situação, e hoje, como ele disse, né, vem também a RBS, que tem um alcance muito grande também, né, e vai ajudar. A gente sabe e a própria força política, né, Humberto? Acho que a política está aí, né, e os políticos, eles podem sim, eles têm um poder de decisão, um poder de influência, né, para ajudar, né, para contribuir, né, e como tu disse, não está pedindo nada além do que é o direito, né? Selomar, infelizmente, a gente, nesse meio que a gente está correndo, a gente vê assim, ó, que são duas coisas que a gente precisa, que é a política
né? E aquela política com vontade. E a parte da mídia. Parece que as coisas só funcionam e a gente vê isso num caso pequeno, seja num buraco na estrada. Ninguém conserta, mas se vem aqui, olha aquele buraco, e começarem a falar do buraco, o governo vai lá e arruma. Né? Então, imagine nesse caso desse medicamento. Pode ser, e eu espero, porque realmente eu não queria, porque a gente sabe que às vezes tem pessoas que daqui a pouco pode olhar, embora não é uma doença contagiosa, não é nada, mas a gente sabe que daqui a pouco, não, vamos olhar agora com outros olhos. E não é isso que eu quero para o meu filho. Né? Meu filho é uma pessoa normal, o que eu quero para ele é só o quê? Que essa medicação que foi aprovada já nos Estados Unidos, está para ser aprovada no Brasil, mas o Brasil é muito burocrático para as coisas. O que acontece? Eu não acredito que o Instituto lá dos Estados Unidos seja inferior à Anvisa aqui. Pode os dois ser igual, mas, poxa, pela rapidez que tem que ser, poderia o pessoal, aí eles ficam lá questionando um olho que está com problema, Anvisa. Poxa, e esse outro, que olha a quantidade de crianças, tem pessoas nos grupos que têm 18 anos, o filho pode ter daqui a pouco 2 anos de vida, sendo que esse medicamento foi comprovado que ele meio que dá uma estancada na doença e consegue, nessa alteração genética, a fazer que crie a distrofia de novo, essa distrofia que fugiu o nome agora, mas é o que é preciso para que o músculo comece a se regenerar. Então, esse medicamento consegue fazer essa alteração. Por isso que quem está hoje numa cadeira de roda, com fisioterapia, sabe-se lá, se não for recente, não consegue até voltar a caminhar de novo. Porque ele consegue dar uma restabelecida nos músculos. Porque essa doença também, a tendência, ela seria para com o passar dos anos também vir a não possibilidade de seguir, né, fazendo as atividades, caminhando. Isso aí, se não tiver essa medicação para ajudar, esse acompanhamento, ele acaba... Hoje, pelo que a gente tem acompanhado, Senomar, e a gente tem esse grupo que a gente tem, que deve ter 200, 300 pessoas do Brasil todo, nenhum passou de 13 anos sem estar numa cadeira de roda. Então é muito difícil. Pelo menos assim, consegue em casa caminhar, mas numa rua já precisa de uma cadeira, porque não vai conseguir caminhar meia quadra. Sim. Né? Então, por exemplo, assim, às vezes a criança com 7, 8 anos, daqui a pouco, mas por que não quer caminhar? Mas não, por causa que daqui a pouco realmente está cansado. A gente acha, mas eu sou velho e estou caminhando. Mas ele tem um músculo muito mais afetado do que o meu. Verdade. Bom, Humberto, vamos ficar acompanhando aí o caso e te pedimos também para que tu siga aí também nos informando aí através da redação, ali o pessoal vai estar fazendo a matéria, também desejar aí boa sorte, né, que possam, né, as pessoas que têm a chamada caneta na mão, que possam tomar a decisão, que elas tomem essa decisão, né, porque isso salva vidas, isso dá melhor qualidade de vida e também, né, te desejar aí força para a família de vocês, como tu disse, vocês procuram hoje, eu vejo, né, a força que tu tem, tu procura não demonstrar isso, né, para dar essa qualidade também, como tu disse, né, não fazer ninguém de coitado, mas a gente sabe que lá no fundo o coração do pai, o coração da mãe, ele sangra, né, quando ele vê um filho nessa situação. Então, a gente deseja, pode contar aí com o Clique Camaquã para que tu precisar retornar, enfim, para... Senomar, agradeço o espaço, que nem eu falei, é um espaço que eu não queria estar falando, mas estamos aí, e que nem tu falou, a questão da força é aquilo. No dia que a gente começou a receber a notícia, e que o meu filho olhou para mim e para a Elisângela, minha esposa, e perguntou por que a gente estava chorando, a partir dali a gente viu assim, opa, ele vai perceber. Sim. E a gente sabe que cabeça de criança é que nem uma esponja, né, que suga tudo. Então a gente não pode deixar isso para ele. Verdade. Então é isso que a gente quer, a gente tem que demonstrar força. Eu sei que daqui a pouco a gente pede auxílio para um familiar e o familiar dá aquela força para nós, a gente vira as costas, o familiar desaba. Né? Sei disso que nem da minha mãe, sei isso dos familiares também da minha esposa. Então a gente sabe que eles tentam nos ajudar, mas a gente sabe que todo mundo desaba junto. Então até na hora de desabar a gente tem que saber a hora certa para não prejudicar ele, né? Agradeço o espaço aí. Verdade, obrigado, Humberto, sucesso aí, que Deus possa também estar intervindo, né? A gente sabe que Deus aí, para ele nada é impossível.